bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. Essa edição você já sabe, em loco na Feira Foco em Anápolis, Goiás, e eu não poderia de estar aqui nesse evento e deixar de entrevistar um dos conterrâneos aqui, um parceiro lojista, empreendedor, que já veio do mercado de distribuição, que entende muito de marketing, liderança, pessoas, estratégias. Eu estou falando dele, Carlos Santos. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui participando e receber esse convite também. Sinto-me lisonjeado. Obrigado. Prazer é todo nosso, né? Nós vamos agora aqui fazer arrancar muitas informações aqui para a galera. A ideia desse episódio é que ele seja realmente um norte para quem está assistindo, né? Mas para isso, deixa eu entender quem é Carlos Santos, da onde nasceu essa figura do mercado óptico. Eu sou um filho amado de um bom pai, criado à sua imagem e semelhança, pai de 2 filhos, casado com Tainá Martins, que também está no mercado óptico. Você conhece bem aquela grande figura e querida. E eu entrei no mercado há 25 anos atrás, aproximadamente. 98, foi em 98, então foi um pouquinho mais. Entrou com 4 anos de idade, então. Tinha 19. Tô com 46, cara. Tá bem. A galera não acredita. O que você faz? Banho gelado. Bacana. Você vai pôr o povo tudo para banho gelado. Vai aí. todo mundo tomar banho gelado, agora em diante. E aí, naquela época, eu comecei buscando óculos em São Paulo, cara. E comecei a vender para Alda e Brantes em Brasília, você acredita? Que legal. Para L, para algumas óticas ali do plano, réplicas, não tinha nome e tal. E aí, em 2002, eu entrei na JR Adanver como representante comercial, fiquei até 2023. Que bacana. Então, atendi Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal. Uau! Inclusive, um abraço aí para a galera da JR, Dani e toda a diretoria aí. Um grande abraço aí, são muito queridos. Sou da família. É isso aí. E aí? E como é que foi essa trajetória nesses anos e da onde veio essa ideia de, vou arrumar mais um problema para minha vida e virar dono de loja agora? Eu amo problema. Tem um amigo meu que fala, você ama problema, né? Quem ama problema leva soluções, né? Sem dúvida. Eu penso assim, por estar dentro de lojas, e eu comecei a perceber que as dores eram muito semelhantes. A mesma dor em vários lojistas e de estados diferentes, Alexandre. É muito comum. E a maior dor delas é gestão. Gestão emocional, gestão de pessoas, gestão financeira. A maioria na briga de preço. E às vezes o empreendedor, aquele empresário, o microempresário, ele não tem consciência. Eu costumo dizer que empreender é você se jogar do abismo, enquanto você cai, você constrói o avião. E aí a gente entra no empreendedorismo, no amadorismo. Só que muito poucos vão se profissionalizar e vão deixar de ser empreendedores e se transformar em empresários. E depois de empresários, em investidores. Só que quando isso não acontece, eles ficam ali naquela briga de preço. Por exemplo, a maioria deles acha que é mais rentável um markup do que a margem de participação de um produto, a margem de contribuição. Vou dar um exemplo aqui. Muitas óticas compram óculos a R$20 em São Paulo e vendem a 200. Mas isso é muito bom, porque vezes 10, né? Tá marcando 10. Vezes 10. Só que quanto deixa esse produto? 180. Tá ótimo, 180 de lucro. Aí, em vez dele comprar um de... Mas, Carlos, eu vou comprar um de 200 seu, na época eu vendia Mormai, né? Para vender a 600, esse vai me deixar vezes 2, vezes 3. O outro vai me deixando vezes 10. Falei, tá, você está olhando o markup ou a margem de contribuição? Porque a margem de contribuição da Mormai está deixando quanto? 400. É melhor ganhar 400 ou 180? Vou ter que vender para quantos clientes a mais? 2 e pouco, quase 3 clientes. Ele tem que fazer quase 3 vendas daquele óculos. Só que a cada dia que passa, menos clientes estão entrando na loja. E aí? Na loja, exatamente. O esforço dele é muito maior para fazer o mesmo resultado de um outro produto. Então, falta essa instrução, esse conhecimento, buscar esse conhecimento para sair do amadorismo. E aí eu falei, eu vou entrar, porque o mercado, a barreira de competição é muito baixa. E a gente já está fazendo um bom trabalho. Eu tenho uma unidade hoje em Goianésia, já estamos buscando a expansão já estamos indo para a segunda unidade, em breve a gente vai anunciar isso. Legal, parabéns. E dá para fazer um bom trabalho, mas eu também quero contribuir com outros empresários que tenham esse desejo de sair de onde eles estão, do estado atual e buscar um estado desejado.
E é possível, né, Alexandre? Mentalidade, né? Começa pela mentalidade. Eu acho que é mentalidade. Ontem eu entrevistei uma referência aqui em treinamento, desenvolvimento, e aí eu fiz uma pergunta para ele, eu vou te fazer exatamente a mesma pergunta, que todo mundo está reclamando de mão de obra. É fato que a mão de obra não se tem mais no Brasil? Eu vi uma pesquisa que 90% das demissões são causadas pelo comportamento do colaborador da empresa. O problema não é a mão de obra qualificada. O problema é o comportamento de quem você contrata. Então, mais importante do que contratar, é lá no processo seletivo. Porque depois, se você contratou errado, você tem que investir muito na capacitação daquela pessoa. Carlos, mas é melhor então contratar uma pessoa com conhecimento técnico? Aparentemente sim, mas se você não olhar o comportamento daquela pessoa, você está entrando numa roubada. Às vezes é melhor você contratar um colaborador que não tem conhecimento, que veio de outro mercado, calçado, confecção, farmácia, até do alimento mesmo, ramo alimentício, e capacitar aquela pessoa, porque é mais fácil ela ter conhecimento técnico do que você mudar o comportamento dela, que vem lá da infância. Imagina, mudar o comportamento de uma pessoa, a crença, né, os valores. Então, o comportamento, a gente tem que olhar primeiro o comportamento. E aí, o mais difícil do que contratar é você reter. E aí você tem que implementar uma cultura de time e de pertencimento em quem está ali dentro. Ver se aquela pessoa tem valor, se ela tem um comportamento bacana. Agora vamos começar a trabalhar o valor, porque às vezes a pessoa ela tem comportamento, mas ela nem sabe o que ela quer da vida. Ela não tem um sonho, não tem um objetivo, trabalha por trabalhar. Então, enquanto mentor, enquanto dono de ótica, enquanto diretor, eu tenho sim que me preparar mentalmente, me profissionalizar no sentido de ser um coach da minha equipe, um coach interno da minha equipe, para poder mostrar para eles que assim como eu, que tenho objetivos, ele também tem que ter. Porque se ele não tiver, ele não vai alcançar e eu, por consequência, não alcançarei. Tudo isso que você está falando de encontrar a pessoa certa, de olhar o valor, une-se à estratégia de treinamento. E é um dos maiores gargalos, obviamente, muito disseminado pelo Brasil. O lojista, principalmente no mercado óptico, ele não tem a cultura de treinar o time. Eu costumo falar que aquela ótica, aquele negócio óptico que não tem cultura, ele na verdade já definiu a cultura dele. Ele já tem escancarado a cultura. O que você me diz desse lojista que ainda não entendeu que a única forma dele ter um diferencial competitivo no mercado é tendo uma equipe altamente treinada? E o treinamento, muitas das vezes, tem que partir dele, para constância, né, para continuidade. Qual que é a sua visão desse mercado? O lojista, ele está mal acostumado nesse sentido? Quem treina, reina, né? Quem treina, reina. Quando o dono é o reflexo, os colaboradores é o reflexo do dono da empresa. Quer ver uma coisa? Levanta o seu dedo do indicador para mim. Qual que você levantou? Indicador. Não, você levantou o polegar. Porque eu estou sendo um exemplo para você. Você viu o que eu estou fazendo. Então a mesma coisa são os empresários. Ele está achando, ele fica lá cobrando, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ele não se preparou, ele não busca conhecimento. Olha, eu vou para a academia cedinho, eu faço treinamento, segue as minhas vendedoras para você ver, elas vão para a academia, elas buscam fazer capacitação, elas postam que elas estão fazendo curso de oratória, curso daquilo, inglês, elas fazem questão de vir para uma feira como essa. Por quê? Porque elas se espelham em quem está acima delas dentro da empresa. Agora, se eu não estou nem aí, a minha empresa vai ser o quê? Porque empresas é feita de pessoas, não é o produto, não é o serviço, não é a estrutura física. Além disso, principalmente uma empresa são as pessoas. Bacana. Então tá bem aí é que está o segredo. Pessoas. Da onde surgiu essa paixão por liderar, por cuidar, por desenvolver? Porque essa é a real função do líder, né? Do gestor. Essa paixão, de onde ela surgiu e como que você faz para manter ela acesa? Porque o que eu vejo, né, e provavelmente você também, que convive com muitos empresários do nosso segmento, são donos de ótica cansados, desanimados, criticando, amaldiçoando o nosso próprio segmento, que não há mais pessoas que querem trabalhar, que o cliente só quer preço. Da onde surgiu e qual é a trajetória que você trilha para manter essa essência acesa, essa chama acesa? Acho que vem lá da infância, né?
Desde pequeno, eu sempre gostei muito de líderes, assistia muito Rocky Balboa, o cara que saiu do zero, e a história do próprio Sylvester Stallone, né? Ayrton Senna da Silva. Então sempre me inspirei e me espelhei em personagens assim que buscavam se liderar, porque para ele liderar o próximo, primeiro ele tem que se liderar. É o que a gente estava falando há pouco sobre a questão da liderança. E a maioria dos líderes não são líderes, eles são chefes, então eles só cobram, mas eles não mostram o trabalho. E aí eles estão sempre apagando incêndio. Você não está fazendo direito, aí ele faz tudo dentro da empresa. Ele bate o escanteio, corre para cabecear, tem que fazer o gol e ele mesmo tem que defender a própria cabeceada. Então, acaba que Deus nos acuda na maioria das empresas. E o engraçado é que não é só no segmento óptico. Isso é verdade. É uma cultura nacional. Infelizmente, o Brasil não é extracurricular, não está nos colégios, empreendedorismo, inteligência emocional, que é de suma importância, matemática, né, finanças, entre outras matérias que deveriam estar. Porque o que fazem hoje no colégio é só preparar a pessoa para ser funcionário. Carlos, hoje você acredita que espiritualizar, e eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de acreditar em algo divino, em algo maior, num todo. É importante ter essa espiritualidade dentro do empreendedorismo, dentro de um negócio? É necessário, né? É necessário a gente abrir as portas dos nossos negócios, das nossas empresas para Deus, porque é dali que saem as primícias, é dali que sai o nosso pão de cada dia, e você permitir que Deus abençoe o seu negócio. Eu abri as portas da minha empresa, inclusive há 2 anos atrás apenas. Eu era ateu até então, me converti há 2 anos apenas. Essa é uma história para outro podcast, é bem longa também, muito, muito bacana, mas é importante porque você descansa em Cristo, você descansa em Deus. Porque você usando a palavra, imagina, a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que fala sobre finanças, que fala sobre gestão. E quando você tem conhecimento da palavra, você abre as portas da sua empresa para Deus, e leva essa cultura para dentro da sua empresa, independente da religião de cada colaborador. Se algum é espírita, outro é católico, outro é evangélico, não tem problema. A Bíblia, a palavra, vai falar com todos, né? E você leva ali por semana, faz uma segunda-feira fazendo as primícias, lendo, fazendo uma oração, aquilo vai gerar uma cultura de pertencimento em todos, porque Deus toca em todos, né? E é importante, de fato é importante, você vai espiritualizar e começa a mudar a mentalidade, né? Tudo está na mentalidade. Então eu acredito nisso sim, que é importante você abrir. E se a minha empresa, se Deus não tiver numa empresa que eu estou entrando como sócio, se não estiver lá, para mim não faz sentido. Eu vejo, Carlos, assim, infelizmente, muitos empresários, eles entram para o mercado óptico acreditando que é um caixa rápido, que é um caixa 24 horas, que é um negócio que vai gerar dinheiro e está tudo certo. E, na verdade, você que é lojista, você que tem uma ótica, você está tendo a oportunidade de ter um ministério. A tua loja, ela é um ministério. Presta atenção, você está cuidando e tocando num dos bens mais preciosos da vida de uma pessoa, que é a visão. Exato. E esse bem, essa permissão de Deus, de você tocar na vida das pessoas, tocar na visão das pessoas, por que você está fazendo isso com tanta falta de profissionalismo, vendendo qualquer coisa, preocupado só com lucro pelo lucro, não está ali, vende uma coisa e entrega a outra. Deus confiou em você para você cuidar da visão de outras pessoas. Deus confiou em você para você cuidar de colaboradores. As pessoas que estão aí é o seu ministério, é as pessoas que Deus está vendo. Olha, você tem capacidade. Eu gosto muito daquela passagem que fala, daquela parábola, né, dos semeadores ali, daquele que escondeu as moedinhas, do que plantou, dos talentos, né? E quantas pessoas estão literalmente enterrando os talentos, aquilo que Deus confiou, já era para estar com 10, com 15, com 20 lojas, e porque a mediocridade ou a arrogância, o ego tomou de conta, ela acaba perdendo o bem mais precioso, né? Que é a prosperidade real, que as pessoas associam a dinheiro, e não tem nada a ver. Você acabou de ter o segundo filho, né? A coisa mais linda. E aí quando a gente vê um serzinho daquele, igual eu peguei o Davi a primeira vez, né? E aí eu falei, cara, isso é a prosperidade.
Isso é a prosperidade. E as pessoas estão tão presas em dinheiro, em ir lá e comprar por 20, vender por 200 e não entender que aquilo ali que a gente tem é um ministério de fato. O dinheiro é a consequência, né? E ele é um bônus que vem ali pelo talento multiplicado. E quando a gente fala talento, a gente não necessariamente está falando de moeda ou do meu talento, mas de transbordar na vida das pessoas. Eu extraí do Alexandre o melhor, extrair do Gustavo, do Danilo o melhor, porque dessa forma eles vão crescer. E aí o que eu vejo muito, eu observava isso com alguns donos de ótica. Carlos, eu não vou pagar um treinamento XYZ para o meu vendedor, mas por que não? Porque senão ele vai sair daqui. Aí eu perguntava, você prefere ter uma porta trabalhando contigo por 20 anos? Aí ele ficava pensando assim, é mesmo, né? Eu falei, melhor você ser uma plataforma de um colaborador por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano. Porque daqui a pouco você fala, olha, eu não dou conta de ir mais longe. Eu só vou ter essa loja, para mim tá bom. Ele vai falar, olha, eu consigo vir só até aqui, então beleza. Fulano, eu tô partindo para o meu negócio, para uma empresa maior, muito obrigado. E você vai, lá na frente, esse cara vai te pedir conselho, vai contribuir com você de alguma forma. Então, se não tiver essa mentalidade, essa visão de investir, e aí o investidor que eu falei há pouco, né, que começa como empreendedor, depois empresário, como investidor depois, não é investidor profissional que põe dinheiro na bolsa, compra imóveis. Quando você contrata, você já está investindo em pessoas. Verdade. Então, investir em pessoas, em almas, em conhecimento, você já está transbordando. Você está pagando imposto, você está investindo, você está comprando equipamento para sua empresa, estoque, você está investindo. Então, se a pessoa não começar a pensar, a mudar essa mentalidade, ele não vai sair daquele ponto dele. Eu ouvi algo que é muito legal. Você quer clientes, Deus quer almas. Quando você une as duas coisas, toda a minha caixinha, todo o meu estojo de óculos vai um versículo. Uau! Por quê? Porque Deus quer almas, eu quero clientes e eu estou unindo os dois. O meu cliente ele não pode sair, eu tenho um treinamento para o meu time só falando sobre isso. Meu cliente não pode sair de dentro do meu negócio sem ele receber uma mensagem inspiradora, um versículo, uma palavra de ânimo, algo que fala, olha, eu estou aqui, eu te vejo, porque eu estou entendendo o chamado. E se você quer uma dica para vender mais, às vezes as pessoas falam assim, por que a Dr. Óculos vende, né, em 6 meses nós passamos a avenida inteira que estava lá, de uma loja nova, e aí elas acham que é humana a estratégia, que é porque eu tenho o melhor gestor de tráfego do Brasil, que é o Gustavo, é porque acha que é porque a minha esposa é visagista, ou porque o Alexandre é treinador, e aí eles não entendem absolutamente nada, porque se você me perguntar, o que você faz, Alexandre? Cara, não sei. As pessoas vêm, elas querem estar aqui. Mas agora, todos os dias, antes de abrir a loja, o time que está lá vai se reunir em círculo, vai fazer uma oração, vai fazer um grito de guerra. A cada final de dia, a gente manda um obrigado, agradece a Deus. São esses pequenos detalhes que tira do nosso conhecimento humano, porque é muito bom, a gente conhece, a gente entende de psicologia humana, de PNL, a gente conhece isso, mas a gente nunca vai entender a matemática de Deus, a geografia de Deus é totalmente diferente. Então eu prefiro estar em movimento com Ele. Essa cultura que eu implementei dentro do meu negócio, cara, faz com que tem pessoas que chegam lá e ficam 24 horas e falam, não dou conta de estar aqui. Eu não preciso do meu RH estar falando, Alexandre, acho que essa pessoa vai... A própria pessoa não consegue estar naquele ambiente. Ou seja, é um livramento. Simplesmente porque eu estou em movimento junto com aquele que me confiou aquela loja. É o sócio do impossível. O sócio do impossível. Né? É o sócio que nós temos que ter do impossível nos nossos negócios, na sua empresa, na minha empresa, assim como você tem na sua. Eu tenho essa cultura com a minha equipe também. Toda quinta-feira nós abrimos a porta para o pastor da cidade ir lá fazer oração. Legal. Dentro da empresa, e isso faz uma diferença. Total. Quando ele não consegue ir, a gerente me liga e liga para ele. O que houve que o pastor Eliseu não veio aqui hoje? O que aconteceu? Ele esqueceu? Já virou cultura. Já virou cultura. Que massa. Então, é essencial. Todos esses anos, Carlos, vivendo no mercado óptico, uma história que seja curiosa, engraçada, que seja comovente, que faça sentido a gente compartilhar aqui alguma coisa que você viveu atendendo um cliente, alguma coisa que você tenha vivido nessa jornada da vida óptica. Uau, foram tantas. Eu vou falar uma engraçada e que é de balcão.
até comentei ela esses dias numa roda entre óticos ali. É muito comum, né? Todo mundo tem um rosto assimétrico. O rosto não é perfeito de um lado e do outro, é assimétrico. E o óculos, ele vem, e eu vejo muito consultor de ótica, coloca o óculos na mesa para ver se ele está ajustado. Só que o óculos, ele vem alinhado, porque ele foi fabricado daquela forma. No rosto, ele não vai ficar certinho, ele vai ficar de um lado ou do outro. E aí um cliente chegou numa loja desses atendimentos que eu fazia no interior aí do Goiás e falou, olha, o óculos está torto no meu rosto. Aí a vendedora olhou para ele e falou, é porque o rosto do senhor é torto. Eu falei, meu Deus, não fala isso. Ele ficou sentido. Meu Deus, ele ficou sentido. Ela, não, mas a gente ajusta o óculos e arruma rapidinho aqui pro senhor. Pode ficar tranquilo. Eu penso que ele não volta lá mais. Não, depois acabou. daquilo, eu falei... Acabou. É a sinceridade exagerada, né? Ou a falta da sabedoria com as palavras. É o que a gente falou no começo, a falta de capacitação, de treinamento. Do que pode ou não. Né, de mentalidade, de chegar, conversar. Eu falo muito com o meu time, olha, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você e mais do que isso, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com vocês. Verdade. Então, quando você for para a rua, consumir, observe como você está sendo tratada. Bacana. E aí você fala, opa, isso aqui eu não vou fazer com minha equipe, com o meu cliente. Tá. E como você está sendo tratado, que é legal, opa, isso aqui é bacana, vou implementar isso no meu atendimento. Seja num restaurante, numa loja que você está comprando uma sandália, uma roupa. Perfeito. Porque o atendimento é tudo igual, o esqueleto é o mesmo. Sim. Vendas, quem vende parafuso, vende avião. Verdade. É só saber fazer a coisa. Porque nunca é sobre o produto, é sobre o cliente. Exatamente. E quando ela falou isso, ela magoou ele, porque ela falou ela falou mal do cliente. O senhor é torto, o senhor tem a cara torta. Então faltou um conhecimento ali a mais para ela. Segundo ano na Foco, o que você tem achado desse evento, a importância desse evento para o nosso segmento no Centro-Oeste? Cada vez mais a gente vê essa ramificação em algumas regiões do Brasil, né? Tem a Feira do Nordeste, que já é mais tradicional, acho que em Fortaleza, se não me engano. Sim. A de São Paulo, a tradicionalíssima. Depois a do Rio e a do Rio Grande do Sul. Aí Minas já começou um pouco depois, agora Goiás. É importante porque, por exemplo, São Paulo, que é a mais forte, e eu ia como representante na época, enquanto representante da Mormai, coach absurda, sei lá, de 400 clientes iam 10, muito poucos clientes iam da minha região. E se a gente tem uma feira local, vem a possibilidade de vir mais clientes e o investimento é até menor, porque às vezes não precisa vir a empresa toda, vem um representante e mais alguém da empresa ali, lá da sede, para estar ali contribuindo, mas principalmente o lojista vir e trazer o seu time de vendas. É de extrema importância que o time de vendas, ou pelo menos o gerente, participe desse tipo de evento, porque você gera algo que vai aumentar ainda mais a cultura, o pertencimento. O senso de pertencimento, ele traz um valor para dentro da empresa, Alexandre, que a pessoa sai daqui de um evento como esse, ele chega lá na segunda-feira, ou hoje, sexta-feira, para quem veio ontem, querendo devorar. Não, porque eu estive lá ontem, vi a marca XYZ. Leva para o balcão isso. Conectei, fiz compra. Sabe, ele sente o pertencimento que o dono da ótica trouxe ele. Verdade. Então, é aquilo que eu falei, de você ser uma plataforma para o seu colaborador. Verdade. E poucos ainda fazem isso, muito poucos. E é de suma importância, parabéns ao Olacir, ao Vinícius pelo evento, e você por estar aqui divulgando isso também com seu podcast. É de extrema importância que isso aqui perdure por décadas e que cada vez mais venham mais lojistas, e não só lojistas, outros laboratórios, oftalmologistas, clínicas, e que faça esse evento explodir, ser referência no Brasil. Bacana, sempre um prazer te receber aqui, tá? As portas estão sempre abertas. Uma frase, uma mensagem para o nosso mercado. Oração, inteligência e trabalho inteligente, nada supera isso. Oração e trabalho inteligente, nada supera. Bem, Carlos, obrigado, tá? Mais uma vez pela tua participação, sempre um prazer estar contigo. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela tua audiência. Você não vai sair desse vídeo agora antes de assinar esse canal, ativar o sininho aqui para receber outros materiais como esse. E compartilha esse vídeo aí com 3 pessoas que precisam acompanhar essa aula que o Carlos acabou de te dar aqui. Obrigado, Carlos. Até mais. Obrigado. Tchau.